Acho que falta só. O pessoal está subindo. Vamos começar aqui. Pessoal, eu queria falar com vocês sobre assistente de IA. E essa é uma ferramenta que está dentro das inteligências artificiais e que é muito interessante quando a gente quer evitar alucinações, quando a gente quer tornar ainda mais automatizado algumas tarefas repetitivas. Então, a gente consegue criar um assistente específico para alguma função que a gente quer. Como que funciona? Então, você tem que definir o objetivo, você vai configurá-lo, você vai treinar esse assistente, testar, ajustar, e aí você tem um assistente que ele vai te dar algumas coisas específicas. Por exemplo, assistente de análise de constitucionalidade, assistente de criação de roteiros. Então, o que ele faz? Ele é como se fosse um estagiário, mas esse é um estagiário que não executa. Ele é um estagiário que vai te fornecer conhecimento e especificidade de um trabalho dentro ali da inteligência artificial. Eu falo isso porque tem os agentes de inteligência artificial. Daí é outra coisa que a gente vai dar uma olhada aqui, mas tem uma grande diferença. Então, como é que a gente faz um assistente? Vou mostrar para vocês aqui. Por exemplo, aqui é o do ChatGPT. Vocês já olharam isso aqui? Quando você clica aqui em explorar, ele vai aparecer para você essa tela. Essa tela aqui mostra opções de assistentes. Você pode ter de escrita, de produtividade, pesquisa e análise. E eles ficam aqui quando você salva. Eles ficam aqui. Então, por exemplo, eu salvei um que era o VEL 3.1 de imagem, texto e vídeo. Tem o Operator, que é da própria ChatGPT. Então, todos eles ficam aqui. Você tem no Gemini também os chamados gems. Então, novo gem, por exemplo, os gems que ficam aqui, são assistentes virtuais de inteligência artificial que fazem a mesma coisa que no chat. Diferenças, pessoal. O ChatGPT, você só consegue criar um novo assistente se você tiver a versão paga. Você pode utilizar os que são públicos, que alguém criou, mas criar somente se for pago. No Gemini, que é do Google, você consegue criar o seu. Tá? Vamos fazer um, né? Vamos mostrar aqui como é que a gente faz. Aqui. Então, vou mostrar para vocês só rapidamente no ChatGPT, que é o mais famoso, mas quando a gente entra aqui no chat, nessa tela inicial, a gente vem aqui nos chats GPT, você pode clicar em explorar ali, como é que está mostrando para vocês. Clicou no explorar, ele vai carregar aqui, e aí você pode escolher vários, né? Então, ele mostra, por exemplo, vamos pegar um aqui, estilo de vida, né? Ou programação, vamos lá. Então, aqui, ó, por exemplo, se eu clicar nesse website generator, ele mostra aqui para a gente, né? Create a website in seconds. Então, você cria um website, né? um site em alguns segundos, você gera, você escreve código, e ele traz tudo isso para você. Então, ele tem uma nota, né, de avaliação, porque esse é público, é um assistente virtual público, e você pode iniciar um chat aqui. Se eu clicar aqui, ele já inicia um chat para mim. Né? E aí tem algumas até perguntas que ele já deixa pronta. Né? Então, por exemplo, how to use this. Então, eu posso clicar aqui, ele já pergunta para mim. Então, você vê, ele já tem uma pergunta sobre como que utiliza esse assistente. Ele está dizendo ali, ó, você pode me perguntar para construir um site, só falar, crie um site e faça a hospedagem dele. E aí ele vai te dar
um link do site, né? Então, é mais ou menos assim. Aí eu quero criar um, vamos criar um, só que para criar na versão gratuita, né? Então, para que todo mundo tenha acesso, pelo menos antes de iniciar utilizar um que seja pago, eu vou para o Gemini. Né? No Gemini, eu vou aqui nos Gems. Conseguem ver ele? Aí eu clico nos Gems. Ele vai aparecer a mesma coisa ali que o ChatGPT. Ele vai dar para a gente opções. Né? Então, os pré-definidos aqui. Tá? Para quem acompanha, essa é uma parte nova, tá, pessoal? Esse Gems Made by Labs, ele é novo. E aí você pode criar um novo por meio do Labs. É uma ferramenta que ainda está até em teste. Mas aqui, mais tradicional, esses novos Gems, tem os pré-definidos, igual que você tem no chat. E você pode criar um novo. Então vamos criar um novo aqui. Quando eu venho aqui e clico em novo Gem, ele vai me pedir um nome, né? Ele vai pedir uma descrição, essa descrição não importa de nada, na verdade a descrição é só para o que vai ser feito, aquela descrição que tinha ali, que a gente leu na descrição. O prompt que você vai dar para ele, que é as instruções, e o mais legal, que é que você vai colocar o conhecimento aqui. Então, o conhecimento para você inserir tudo o que você quer. Vou mostrar para vocês, por exemplo, um que eu acabei criando, voltando aqui, que é esse aqui, auditor de edital. Então vamos editar ele aqui. Eu acabei clicando nele. Vamos voltar aqui. Eu vou aqui em editar. Isso quando você já tem um edital, algum pronto, né? Mas podemos fazer juntos essa análise. Eu criei o nome dele de auditor de edital, porque eu quero fazer uma análise de um edital, de licitação. Então, eu poderia fazer isso como se fosse um release. Né? Por exemplo, tem alguma coisa que o pessoal faz da prefeitura ou meu parlamentar, eu quero mandar para a mídia, eu quero que ele crie um release rapidamente para mim. Eu crio aqui o nome para ele, eu dou uma descrição, eu falei assim, assistente, e eu vou, o assistente ali, ó, para análise e auditoria digitais, e aí eu vou dar um prompt para ele. Né? Como que eu fiz esse prompt, pessoal? Eu fiz por aquela estratégia que a gente conversou no começo do prompt. Eu fui lá no chat GPT e falei para ele, crie um prompt que faça uma análise digital para ser colocado num assistente virtual, né, um assistente de inteligência artificial, e que me entregue um relatório. Então eu fui lá, o chat GPT criou para mim, eu só copiei e colei aqui. Então você vê, atue como analista de políticas públicas e assessor parlamentar, com foco em fiscalização de contas e transparência. Sua tarefa é auditar um edital de licitação da prefeitura, analise o edital e crie uma tabela em formato Excel com colunas para número, edital, objeto, licitação, valor estimado. Né? Então eu fui, fiz isso daqui, foi o ChatGPT, na verdade, que fez para mim, e aí no final eu falei para ele, você irá receber o edital de licitação e deverá devolver a análise com a tabela e o relatório em PDF para ser baixado. Qual que é o problema aqui, pessoal? Quem sabe me dizer? Desse comando aqui? Exato. O Gemini, versão gratuita, e tem muitas IAs que não vão gerar documento externo. Né? Para isso você tem que ter outros modelos. Então, não dá. Daria para o quê? Eu pedi para ele fazer um docs. Né? PDF em si ele não vai fazer. Então a gente tem que entender algumas limitações. Então eu poderia transformar e pedir para ele fazer, faça em formato de um texto que eu possa copiar e colar num Google Docs. Né? Eu poderia fazer isso.
Então, só entender essa parte. Mas qual que é a vantagem aqui, né? A vantagem é que você vai entregar um PDF e ele vai te traduzir um texto. O que você não vai precisar fazer? Um novo prompt. Só joga e faz. Vou mostrar para vocês ali. Então, e aí, o que mais que eu fiz? Eu joguei um conhecimento para ele. Então, eu peguei um relatório aqui, peguei um relatório de auditoria do Tribunal de Contas e falei para ele que no prompt, eu falei para ele que é para ele fazer a resposta no modelo de acordo com o Excel fornecido, o PDF fornecido aqui. Então você vê, você pode criar, criar um novo assistente para fazer releases para você no formato que você quer. Então você joga aqui, abastece com vários outros PDFs que você quer, no modelo que você quer, ou o conhecimento que você quer, e escreve o prompt que você quer utilizando o conhecimento aqui. Isso. Vou lá no conhecimento, peço para o chat fazer um prompt. Exato. Quero fazer uma nova licitação, mas agora sobre... Sempre usa esse modelo. Mas não esquecer que assim, a gente tem que ir testando e ajustando, né? Às vezes o teu prompt ele não está no melhor formato para ele te entregar o resultado. Então você vai ajustando esse prompt. Por isso que eu mostrei ali na ferramenta editar. Mas vamos testar, né? Vamos olhar para ele aqui. Se eu voltar aqui e clicar aqui. Então ele está aqui. Esse é o meu assistente. Então se eu for aqui pegar um edital exemplo. Então eu só arrastei, né? E vou colar ele aqui. Ele fez o upload e agora eu vou só enviar. Então ele já me deu aqui, né? Ó, abaixo está, né? Vamos olhar aqui para cá. Então aqui, abaixo está a auditoria técnica do edital solicitado, estruturada para o uso do gabinete parlamentar e seguida do relatório em formato padrão de órgãos de controle. Ou seja, né? Ele fez só eu colocando o PDF. Isso é muito interessante, porque se eu quiser fazer alguma coisa que é todo dia, eu não preciso dar esse prompt, né? Eu só jogo o PDF ali, ele já faz para mim. Ele já fez no formato que eu pedi, que é um formato que eu posso copiar, porque se, de fato, ele não exporta, ele não cria o Excel, mas se eu copiar para a tabela ou exportar para planilhas, ele já vai fazer isso para mim. E ele fez o relatório que eu pedi, que é no formato, né, que o Tribunal de Contas usa, nesse formato de identificação do trabalho, introdução ao objetivo, né? Então, de acordo com o que eu pedi para ele fazer. Né? Entenderam? Ficou legal? Assistente? Bacana. Então, assim, o assistente ele vai ajudar a gente, né, a reduzir alucinações, ele vai ajudar a gente a ganhar velocidade, né, e ele vai facilitar a gente com as fontes. Uma outra forma de fazer, uma outra coisa diferente dessas, são os agentes. Né? Então, os agentes, eles são diferentes do assistente, porque eles agora passam a ter uma ação. O agente de IA, ele é diferente do assistente, porque ele é como se fosse um estagiário que agora executa ações que você pede. Então, tradicionalmente, a inteligência artificial vai pensar e vai te entregar uma resposta. Tá? O agente, ele utiliza e acessa outras ferramentas que você permite ele acessar. E cada vez mais, essa é a nova evolução desse ano. É a evolução para que
as inteligências artificiais comecem a ser operadores. No ano passado, final do ano passado, ele foi em setembro, acredito que foi, o ChatGPT lançou o Operator, que eu mostrei para vocês um pouco antes aqui. Esse daqui. Esse aqui é o agente de inteligência artificial do ChatGPT, que só está disponível na versão paga. Ele veio para ser diretamente um agente do chat já, sem que você tenha que criar. Porque antes desse lançamento, como é que a gente fazia um agente de inteligência artificial? Vocês têm ideia? Bom, se o agente ele precisa acessar a sua conta e fazer uma execução, então você precisa dar acesso para ele e criar código ou comando para que ele faça isso. E não é mais simplesmente um prompt. Agora você precisa automatizar as coisas. Então a gente utilizava, por exemplo, N8N, Make, que são ferramentas que, combinado com a inteligência artificial, permite você fazer uma automação. Né? E isso é a forma de gerar um agente de IA. Continua sendo assim para a maioria das ações. O que hoje as inteligências artificiais mais avançadas estão tentando fazer é você não precisar mais desses outros terceiros. Então, um exemplo prático aqui, comparando entre um agente e uma IA tradicional, é que você faz um pedido, escreva um e-mail para cobrando o relatório da Secretaria de Obras. Agora, a ideia é que um agente de inteligência artificial, você peça para ele, cobre o relatório da Secretaria de Obras e me avise quando chegar. Ou seja, com isso, ele vai escrever o e-mail, acessar a tua conta do teu e-mail, que você vai dar o acesso para ele. Ele vai escrever para o secretário de obras, você vai dizer quem é o secretário, obviamente, mas ele vai escrever para você, chegando o e-mail, ele já te avisa. Essa é a ideia por trás. Dá para fazer isso hoje por essas automações. N8N e o Make, por exemplo, que são os mais conhecidos. Dá para fazer. Agora, o que o pessoal está tentando fazer é justamente essa automação direto no chat. Então, o Operator é para fazer isso. Eles estão tentando fazer isso. Gostaria que você me desse a sua opinião a respeito dessas mudanças. Se você acredita que isso, num futuro próximo, vai ameaçar o emprego de muitas pessoas, e até que ponto que você acredita que o sistema pode agir de forma ética e responsável? Legal, boa pergunta. No começo da aula eu falei um pouquinho assim, que a inteligência artificial ela não nos substitui de maneira alguma. De maneira alguma. Até porque a maioria das pessoas nem sabe hoje como é que ela funciona e lidar com ela. É super difícil. Mesmo pessoal mais novo, a maioria das pessoas entende a inteligência artificial como um mecanismo de busca. E tudo bem, assim, é um mecanismo de busca, aprendizado e tal. Mas transformar a inteligência artificial em um jornalista, é jornalista, né? Em um jornalista, requer muito mais. Primeiro, saber fazer ela fazer isso. Ou seja, muita automação, prompt, treinamento, horas que você vai gastar para realmente treinar essa inteligência artificial. Não dá para a gente pensar que a inteligência artificial ela vai te responder exato o que você quer. Ela não vai fazer isso. Você precisa treinar ela muito. Então, gasta-se muito tempo para ter uma resposta perfeita. Ou seja, não é fácil. A pessoa tem que ter um conhecimento por trás disso, para fazer isso. Segundo, nada de graça. Para você criar um outro jornalista, você vai ter que ter um custo mensal da inteligência artificial que não é barato. Tá? Não é barato. Quanto mais coisa você faz, maior o teu custo. Né? E terceiro, ela tem limitações. Muitas limitações. Principalmente com relação a conhecimento.
porque ela não consegue fazer exatamente o que a gente faz de análise crítica. Ela é muito hoje utilizada, e o maior potencial de se utilizar é para aumentar a nossa produtividade. Então, é uma ferramenta para a gente melhorar. Definitivamente. Assim. O que é ideal? Assim, né? Ideal, na minha visão, para as pessoas, é saber como ela funciona, tá? Saber fazer o básico, utilizar ela para gerar conhecimento, te auxiliar no dia a dia, né? E saber o potencial dela. Porque para você criar uma automação, é complexo. Não é fácil. É bem complexo. Mexer no N8N é extremamente complexo. O cara tem que ter conhecimento de programação para fazer. Mexer no Make é um pouquinho mais fácil. Mas ainda assim, exige um aprofundamento grande. Agora, se você sabe qual é o potencial, e você tem a oportunidade de fazer, você vai atrás. E aí você faz. Ah, eu preciso criar um aplicativo. Dá para fazer? Dá. Mas para fazer eu vou precisar estudar. Então, desde que você saiba mexer, saiba como mexer, você consegue. Essa para mim, é um ponto ótimo. Assim. Tá? Mas não, respondendo a sua pergunta bem direto, não acredito que ela vai substituir. Na verdade, ela, na minha visão, ela é um turning point, no sentido de que quem domina vai disparar e quem não domina vai ficar num processo não digitalizado. A gente vai dividir as pessoas entre a pessoa que é não digital e a pessoa que é digital. Porque daí você passa a ser, naquela lógica, ou você é digital e sabe mexer, ou você é não digital e não sabe mexer. Mas, enfim, pessoal, o agente de IA é um executor, enquanto que a inteligência artificial tradicional é um assistente. Eu vou mostrar para vocês aqui um exemplo. Tá? Essa aqui eu peguei porque o Operator ele ficou disponível. O ChatGPT, eu não uso muito o ChatGPT. Eu gosto mais do Manus e do Gemini, que ele integra mais com outras ferramentas. Né? Então eu peguei aqui uma versão só para mostrar para vocês. Mas, por exemplo, eu dei um seguinte prompt. Entre no site da Prefeitura de Curitiba, localize a página de concursos e me diga se existe algum concurso aberto no momento. Esse para o agente, tá, do chat. E olha a resposta que ele me deu. Sim, entrei no portal e verifiquei a situação dos certames. Concurso, tal, portal de concurso da Prefeituras, lista se há processos, concurso com inscrições já realizadas, tal. Então, ele me deu isso aqui. Ele entrou lá no site e fez essa busca. Com uma inteligência artificial, você não poderia falar, uma inteligência artificial tradicional, você não poderia falar dessa forma. Você teria que, possivelmente, fazer um prompt diferente. Porque veja como que eu fiz para o Claude. Claude é outra inteligência artificial, tá? Que é concorrente, mas ele não é na versão de agente. Então, eu dei o mesmo, tá? O mesmo, só Ctrl+C, Ctrl+V, e veja a primeira frase. Ó. Vou acessar o site da Prefeitura para verificar se há concurso aberto. Ele já não conseguiu. Né? Aí, o que ele foi fazer? Ele foi buscar na internet. Então, quando você faz um prompt em que você não dá o link para a pessoa, para a inteligência artificial, o que ela faz? Ela busca na internet. E aí a gente gera alucinações, porque ela vai pegar qualquer link. E o que ela fez? Ela fez o óbvio. Ela buscou matérias. Ela buscou notícias. Ela buscou o quê? Site de concurso. Tem aqui um pouco mais para baixo, que ela buscou site de concurso, de cursinho para concurso. Ou seja, ela buscou na internet. Enquanto que o outro não, ele agiu, ele foi lá, entrou no site. Então, é só para mostrar um pouco da diferença para vocês e evidenciar um pouco disso.
Já testei. Eu achei que não serviu muito para as minhas, o que eu estava buscando. Por exemplo, DeepSeek era muito de pesquisa e ela é uma ferramenta muito mais para pesquisa acadêmica, né? Então eu não gostei tanto assim para as funcionalidades, porque eu queria mais trabalhar com texto, eu queria pensar em resolução de problemas. E aí o DeepSeek ele não funciona muito para isso. Ele funciona mais para quando você faz um trabalho acadêmico, que é referências de artigos, né? Mas eu queria mostrar para vocês o que eu conversei ali e citei, que é a Manus, né? Não está aqui, peraí. Aqui. Bom, Manus, ela, só para citar, porque essa ferramenta ela é bem relevante, tá? Então é importante vocês saírem daqui sabendo que ela existe, pelo menos, e possivelmente, desculpa o teu nome, Cássio. Cássio me perguntou no intervalo se vale a pena pagar, o que eu recomendo. Tá? Recomendo vocês utilizarem as várias ferramentas até o ponto que você chegar e você ter a necessidade de pagar uma ferramenta. Eu uso todo dia e realmente essa ferramenta funciona para mim. Né? Porque tem ferramenta que ela é melhor em determinado momento. Nem o Perplexity que eu falei para vocês. Ele é melhor para buscas na internet. Agora, o ChatGPT ele é muito bom para trabalhar com texto. Então, tem várias coisas, né? Diferenças. Vai testando. Às vezes você pode testar como? Utilizando Ctrl+C, Ctrl+V no mesmo prompt. Você joga, por exemplo, no Gemini um prompt, joga no Manus o mesmo prompt e vê qual que entrega melhor. Né? E aí você vai testando. Por exemplo, a Manus, ela é uma que foi desenvolvida na China, tá? Então o desenvolvedor dela é na China, e ela recentemente, acho que coisa do dezembro, ela foi adquirida pela Meta. Então, ela foi adquirida pela Meta, do Facebook, do Instagram, né? E aí ela mudou muito. O ano passado, ali em outubro, novembro, eu apresentava a Manus para o curso e ela não tinha quase nada aqui. Ela era tipo igual o ChatGPT. Com a aquisição, ela mudou completamente essa parte aqui. Agora você tem ferramentas, vou mostrar para vocês aqui. Essa é uma das ferramentas, algumas, né? Por exemplo, criar slides, criar site, desenvolver aplicativos, design. E ela tem integrações. Ou seja, o caminho que eu mostrei para vocês dos agentes é você possibilitar uma inteligência artificial integrada nas suas ferramentas. Ou seja, integrou o seu Gmail à medida que você possa pedir para ela assim, acesse meu Gmail e converse com o diretor, né? Mande um e-mail para o diretor avisando que hoje eu estarei em reunião. Tá? Então, a partir daqui, você pode ter como se fosse, né, um agente trabalhando para você. E ela já tem esse agente já integrado nela? Eu não testei ainda porque é super recente. Tá? Eles começaram isso, eu fui ver agora no começo de janeiro. Tá? E eu preciso integrar algumas coisas para testar essa ferramenta. Preciso testar mais. Mas a ideia aqui por trás é essa. Tá? Se eles já conseguiram chegar nisso, eu preciso testar, mas o intuito é esse. Só para mostrar para vocês que é nisso que a gente está caminhando e provavelmente 2026 vai ser isso aí. No caso, ela só funcionaria só no Gmail ou nas redes sociais? Se eu clico aqui, ele aparece para mim todas essas aqui. Então, vamos só olhar. Gmail. Redija respostas, pesquise na sua caixa de entrada e resuma conversas de e-mail instantaneamente. Então, o que ele está oferecendo para a gente? Conecte o seu Gmail no Manus, que ele já vai automaticamente resumir conversas, né, de e-mail, já vai pesquisar na sua caixa de entrada. Então, é como se você falasse assim, só faça respostas a partir da minha caixa de entrada. Né? Você pode conectar com a sua agenda do Google. Compreenda a sua agenda, gerencie eventos e otimize seu tempo de forma eficaz. Em outras palavras,
de fato, um agente. Então, o que eu espero que essa inteligência artificial faça é, se eu conectar minha agenda e falar para ele, marque um evento para mim terça-feira à noite. Ele vai lá na minha agenda e vai marcar para mim. É essa a lógica por trás. E pessoal, essa é super recente, tá? Eu vi agora em janeiro, começou isso aí. Mas ela tem as ferramentas, tá? Então, aqui, ó, por exemplo, é uma série de ferramentas. Você pode vir aqui, criar slides, criar site, né, design ou mais, aqui, ó, todas essas. Então, a Manus, tá, por exemplo, né, me perguntaram sobre vídeo, né? Então, a ideia é que cada vez mais as inteligências artificiais elas comecem a concentrar ferramentas nela. Então, por exemplo, começo de 2025. Para você fazer um vídeo, você precisava ir numa inteligência artificial que só fazia vídeo. Né? Então, você acessava algumas que só faziam vídeo. CapCut, por exemplo, lançou a inteligência artificial deles só para fazer vídeo. Hoje, você acessa uma inteligência artificial como a Manus, a inteligência artificial como o Grok, né? O Grok, vocês conhecem o Grok? Exatamente. O Grok é do X. Vou mostrar aqui para vocês. O Grok é do Elon Musk. Ele é a mesma coisa. Então, veja, olha a diferença aqui também. Quase que a mesma coisa, né? Coloca as ferramentas embaixo, permite você mudar o modelo aqui, e tem também, ao lado aqui, possibilidade de você gerar voz, de você gerar imagem, né? Fazer pesquisas aprofundadas, escolher o modelo que você quer. Né? Então, a lógica por trás delas é de que as desenvolvedoras, de fato, então o OpenAI, que é do ChatGPT, a Manus é Manus, Grok, que é do X, o Gemini, que é do Google, eles oferecerem para a gente, na plataforma deles, todas as ferramentas. Né? Por isso que eu falo, às vezes a gente precisa testar. E você tem pelo menos algumas para você testar. Você pode testar aí, eu falei, são 4, já falei, né? Então, Grok, Manus, Gemini e o Chat, GPT. Você tem também o Cloud, tem o Copilot, tem o Perplexity, né? Copilot. Só que eu só queria mostrar para vocês que o Copilot, o Copilot, pessoal, ele não é uma inteligência artificial desenvolvida pela Microsoft. Você tem que diferenciar isso só. Tá? Ele utiliza o modelo, o algoritmo das outras inteligências artificiais e oferece para a gente uma plataforma. Então é diferente da Manus, é diferente do Grok, que já tem a sua própria. Então aqui eu configuro, por exemplo, ele vai utilizar para mim o modelo ChatGPT 5. Tá? Então é diferente. Ficou claro essa parte? Ficou claro, sim? É importante a gente saber, tá? E aí uma outra pergunta também, que me fizeram no intervalo. Inclusive foi o Castro que fez, né? Já ouviram falar da Inner? Se você for no YouTube e digitar inteligência artificial, a Inner é uma das que mais faz divulgação. Então ela vai ficar fazendo anúncio em todo o vídeo que você fizer. O que a Inner faz? A Inner é uma dessas empresas que não possui a inteligência artificial própria, não possui a própria linguagem, mas ela consegue acessar as inteligências artificiais, pegar o plano pago e oferecer como se fosse um plano, um pacote para você. Então aqui, por R$50, você vai ter acesso a várias inteligências artificiais.
Então aqui ele está dando 7, né? Mensagens ilimitadas para modelos rápidos. E 120 mensagens mensais com modelos avançados. O que essa ferramenta traz para a gente? Ela traz como se fosse o acesso ao modelo pago das inteligências artificiais. Tem vantagem e desvantagem, pessoal. Assim, se você está satisfeito com o modelo do ChatGPT 5 e você vai utilizar até 120 mensagens, vale muito mais a pena pagar a INER do que você pagar o ChatGPT. Tá? Porque satisfaz a sua necessidade e é mais barato. Agora, esse modelo aqui é o ChatGPT 5. Ele não vai ter atualização. E agora, em janeiro, a OpenAI lançou o ChatGPT 5.2. Não vai estar incluso aqui. Agora, se você paga o ChatGPT, você já vai ter acesso à ferramenta mais atualizada. Então, assim, você tem diferenças. A atualização agora do Gemini não está inclusa aqui, né? Então, tem prós e contras. Mas eu queria mostrar para vocês, já que foi uma pergunta, né? Tem outros que fazem isso. Exato. Mesma coisa. Oferecem para você, só que você tem que entender que os modelos de linguagem aqui são anteriores e esse pacote não inclui a atualização. Possivelmente ele lance um novo pacote e esse pacote ofereça uma linguagem melhor, né? Mas é isso. Tá. Então, só para mostrar isso daí para vocês, vamos voltar aqui. Pessoal, eu queria apresentar para vocês também uma ferramenta para quem trabalha principalmente com comunicação, é o Notebook LM. Quem falou que já usa aqui? Já usa, né? Então, o Notebook LM, ele é muito interessante para quem trabalha com comunicação, porque ele fecha, ele restringe as fontes. O que ele é? É uma ferramenta do Google, tá? Ele é do Google. Então, se você hoje paga o Gemini, você consegue ter acesso ao Notebook LM pago também. Então, você não compra o Notebook LM, você paga o Gemini. E aí você tem acesso a ele. Ele é muito interessante porque ele vai responder apenas as informações que você dá para ele. E a partir disso ele pode criar PDF, ele pode criar chat, ele pode fazer resumos, ele pode fazer citações, ele oferece análises, né? Então, vamos mostrar ele na prática aqui só para vocês verem. Só para a gente agilizar aqui, eu vou utilizar um que eu já criei, tá? Então, ele tem essa tela, você vai entrar, você vai fazer o seu login, né, e vai cair assim em criar notebook. Então, quando você cria um notebook, basicamente você está criando um novo chat. Ele tem essa forma. Aqui na esquerda, você vai fornecer as fontes. Então, adicionar fontes. No meio, ele vai te dar a conversa e aqui as ferramentas que você quer. O que eu fiz, pessoal? Eu adicionei fontes e eu dei 3 fontes para ele. Então, dessas fontes, quais fontes podem ser? Você pode escrever um texto, você pode pesquisar na web, você pode enviar arquivos, sites do YouTube, que é interessante, porque imagina você tem que fazer um estudo e tem muito vídeo no YouTube, você pode só jogar os links do YouTube, né, e ele já faz a leitura do vídeo e te entrega o conhecimento daquele vídeo, veja quanto tempo você poupa, né? E você pode só copiar um texto e colar o arquivo do teu Drive. Colocou as fontes, ele é como se fosse o conhecimento que você dá para ele. Aqui eu coloquei 3, tá? Eu estava falando sobre os Estados Unidos na Venezuela, e eu coloquei 3 fontes. Uma da BBC News, Brasil, do CNN Brasil e da Veja. Então eu queria que ele fizesse um estudo para mim só de matérias de grandes jornais.
né? Então ele gerou para mim, e aqui, no começo do meu chat, ele já gera um pequeno resumo para mim. Esse resumo ele gera automático. Então aqui, as fontes detalham a escalada das tensões diplomáticas e militares entre o governo e Donald Trump. Então, a partir daí, o que ele vai gerar para mim? Perguntas. Então, ele gera já perguntas aqui. Eu posso clicar nessas perguntas ou posso escrever a minha pergunta, né? Então, eu escrevi uma nova pergunta aqui. Qual será o impacto se a Venezuela for invadida? E aí ele já gerou todo o impacto aqui, a partir das fontes que eu dei para ele. Toda essa resposta é baseada nas fontes que ele mesmo teve. Né? Então, é bem interessante para você evitar alucinações, fontes não confiáveis. Né? Ele já gera isso aqui. Agora, como que essa ferramenta ficou famosa? Na verdade, essa ferramenta ficou famosa principalmente para quem estuda. Por quê? Porque ela tem uma coisa que poucas inteligências artificiais geram, que são os mapas mentais. Então, você jogava lá vários livros para as pessoas que estão estudando e precisava fazer, né, um estudo para a sua prova, você pedia para ela gerar mapa mental. Então, é por isso que ela ficou muito conhecida. Mas ela tem algumas coisas que são muito ricas para quem precisa fazer algum trabalho a partir de algumas fontes. Professor, a versão mais básica do Gemini já dá acesso ao... Já. A versão mais básica é essa. O curso que eu dou aqui, ele geralmente é para as pessoas que não pagam. Tá? Então, eu faço essas opções para quem não paga. À medida que você for aprofundando, aí você, se você achar necessário, você pode optar por pagar. Mas aqui é para a gente utilizar no dia a dia nosso, sem pagar ainda. Porque eu já tentei fazer mapa mental com o Gemini, no gratuito não vai, assim, perfeito. Mas aqui gera. Aqui gera, na Aqui versão gera. paga Aqui ela gera. gera. Notebook LM. Na versão grátis também. Mas Essa é bom que eu tentei. Essa aqui já. Não, na versão gratuita. Do notebook? Não, Ah, do a Gemini. gratuita do Gemini. Eu tentei Então. pedir para ela criar um mapa mental e ficou terrível. Isso, exato. Por isso que ela ficou famosa. Porque se você fosse uma inteligência artificial, mesmo o ChatGPT, e pedisse para criar um mapa mental, ela não faria tão bem quanto essa daqui. Os resumos de áudio, ela faz podcast, duas pessoas conversando. Aí exatamente, ó, vou te A mostrar, ata de sessão é ótimo, funciona super bem. vou te mostrar como é que ela fez o podcast. Né? Então eu fui aqui e só cliquei no resumo por podcast, o primeiro aqui. Né? E aí ela levou uns 4 minutos, 5 minutos para fazer. Mas já está feito, então eu vou mostrar para vocês. Deixa eu voltar aqui. Bem-vindos! Hoje a data é 2 de dezembro de 2025 e o cenário é, no mínimo, tenso. Muito tenso. Imagina só, no Mar do Caribe posicionado está o maior porta-aviões do mundo, o USS Gerald R. Ford. E ele não está sozinho, faz parte de uma força-tarefa com mais de 15 mil militares americanos. E do outro lado, claro, a Venezuela. O governo de Nicolás Maduro denunciando um cerco, preparando o país para o que pode ser uma invasão. A tensão é máxima. Exato. E o que a gente tem aqui na mesa é um conjunto de reportagens da BBC News Brasil, da CNN Brasil e também da revista Veja. Fontes bem robustas. Exatamente. E a nossa missão aqui hoje é tentar mergulhar nesse material para entender o que de fato está acontecendo, né? Porque Então, só vou mostrar um exemplo para vocês. Né? Claro que tem que testar, tem que ir trabalhando, né? Mas há um potencial muito grande de você criar os mapas mentais. Aqui é um resumo por vídeo. Aqui é uma apresentação. Aqui são infográficos. Então, imagina todo o potencial que você pode explorar para mostrar trabalhos da prefeitura ou do parlamentar. Jogando, às vezes, o site do parlamentar, tentando criar um infográfico do que foi feito. Né? Então, você pode
fazer vários materiais a partir desse. Uma ferramenta bem bacana para a gente trabalhar comunicação política. Professor, você já testou esse resumo de podcast e tudo mais, tentando comparar o estilo de notícia, vamos assim dizer, notícias que são mais, até certo ponto, sensacionalistas, e notícias mais neutras, mais imparciais, e ver se o sistema pega essas diferenças das notícias? Olha, eu nunca fiz esse teste de se o sistema pega os tons diferentes. Quando você pede para ele produzir um tom, por exemplo, um tom mais agressivo, ou um tom mais com mais ideologia, as ferramentas tendem a limitar. Tá? Tendem. Então, cada vez mais limitando. Né? Tivemos uma polêmica recente com a geração de imagens pelo Grok. Né? Então, cada vez mais as ferramentas vão limitar essa questão dos extremos, da ideologia. Eu sei que o Google a gente já testou algumas vezes de pedir um texto um pouco mais ideológico e ele não entregou. Tá? Então teve alguma limitação ali. Agora, com relação ao notebook LM, eu acredito que se você colocar só as fontes sensacionalistas, ele vai fazer a partir daquilo. Tá? Não teria por que ele amenizar. Ele vai utilizar aquelas fontes. Mas, de novo, teria que testar. Esse teste eu nunca fiz. Pessoal, eu queria mostrar só para vocês, rapidamente, que a gente tem umas outras coisas para ver, Canvas do Gemini. Tá? Então, o Gemini, assim como eu mostrei humanos, o Gemini também tem sido muito bacana. Vamos colocar ele aqui. Por quê? Porque ele oferece várias ferramentas. Então, ali, igual o Grok, igual o Humanos, o Gemini também tem oferecido várias ferramentas. Então, você pode clicar aqui embaixo, ou você pode clicar em ferramentas, e ele vai aparecer para você essas opções aqui. Né? Quando você vem nessa setinha do rápido aqui, você pode acessar o modelo de linguagem dele, que ele pode ter um raciocínio, pode ser o Pro, né, e você fazer o upgrade também. Mas então são os modelos que vão entregar para você uma resposta um pouco mais aprimorada. Já adianto que o raciocínio, por exemplo, ele tem na versão gratuita, mas ele tem limitações. Você vai usar uma quantidade X por dia, e daí ele vai limitar para você e vai pedir para você fazer o upgrade. O raciocínio rápido ele é mais ilimitado. Mas, enfim, quando você clica em ferramentas, ele aparece aqui, por exemplo, aprendizado guiado, layout visual, criar imagens, Canvas. E esse Canvas aqui que eu queria mostrar para vocês é para você escrever código em HTML. Então, por exemplo, você quer criar um site, né, criar uma campanha, uma landing page, por exemplo. E eu vou direto aqui para o exemplo que eu já tinha feito na semana passada, só para mostrar para vocês. E aproveitar para a gente comparar. Porque eu criei o mesmo código para Manus e para o Google. Então, só para mostrar para vocês. Esse aqui foi o prompt. Crie um site completo e funcional para um quiz interativo sobre o Big Brother Brasil 2026. Eu pedi para o ChatGPT gerar esse prompt para mim, só copiei e colei. E aí ele já montou a estrutura do quiz, 5 perguntas, design, interface, visual, moderno e atraente e inspirado. E aí o Canvas do Gemini gerou isso aqui para mim. Quando você vem aqui, ele gera o código. Então, se você tiver um site, você pode só copiar e colar no teu site. Ou você pode ir nesses sistemas de hospedagem, só colar o código também, ele gera o site para você, e ele gera uma prévia. Estilo WordPress, assim? Estilo WordPress. Só que aqui é melhor porque é HTML. Tá? Então ele já gerou o código HTML. Né? Porque para você fazer o site, você pode ir no WordPress,
pode ir naquele outro que é o... Eu não lembro qual. Mas tem vários. Ou você pode fazer o HTML do zero. Ele já faz o HTML do zero para você. Né? Então é melhor que o... Quer dizer, tem prós e contras. Você joga no Firefox esse HTML e ele te dá o site prontinho. Exato. E aqui eu fiz no Humanos também. Tá? Cadê? Site de internet. Eu fiz no Humanos também. Ele me gerou aqui. Né? E aí eu vou mostrar para vocês. Então é dessa forma que ficaria o site, por exemplo. Agora, todas essas perguntas foram geradas por ele. Foi ele que criou, eu não dei qual pergunta. E vê que já tem um furo, né? Porque, não sei se vocês acompanham, mas não tem nada a ver isso aqui. Todas as respostas estão erradas e as perguntas estão erradas. Ele alucinou total. Ele criou personagens, ele criou a pergunta. Né? Então, mas ficaria dessa forma. Né? Então, você vê que ele gerou aqui para a gente. Gerou o dele. Né? Eu estou marcando qualquer pergunta aqui, mas... A gente errou todas, mas... basicamente, ele fez isso aqui. A Humanos se saiu um pouquinho melhor, então ele fez um pouquinho, só que também deu uma alucinada aqui, então não é exclusividade do Gemini. A Humanos também viajou. Né? Quantos participantes iniciaram? Sei lá, 20. Acertei. Mas queria mostrar para vocês que é possível, né? A gente pode criar quiz, a gente pode criar site, basta dar o prompt e depois ir corrigindo. Então eu poderia aqui começar a tentar falar sobre o design, pedir para ele melhorar, mas é uma ferramenta interessante e dizer que assim, tanto no Canva, no Gemini, quanto no Humanos, a gente tem essas ferramentas. Professor, e depois de criado isso daí, aí, por exemplo, você não gostou lá da cor, do jeito que está, do jeito que está disposta a letra lá, você quer alterar a fonte, é possível fazer esse tipo de alterações? Vai alucinar mais ainda. Você pode ir corrigindo da mesma forma como eu estou fazendo aqui. Ó. Fiz ali o código, altere para ter um fundo claro. Ele vai gerar para mim, utilizando tons de cinza mais suaves, brancos e mantendo as cores vibrantes para contraste. Então, ele vai gerar, obviamente ele demora um pouquinho, mas ele vai refazer o código e vai colocar as cores que você quiser. E obviamente, é aquilo que eu te falei. Já alterou ele. Se você quiser, você pode dizer assim, olha, siga o padrão de cores desta imagem. Você pode recortar a imagem do Big Brother Brasil e dar para ele, assim, sabe? E aí você vai ajustando. É aquela lógica, né? Como a ferramenta está no modelo rápido, vai te entregar um resultado menos específico. Se você pagar pela ferramenta, vai entregar um resultado melhor. Se você passar mais tempo nela, refinando, você vai conseguir entregar também um resultado melhor. Mas você vai passar por isso. Mas ficou clara a dúvida? Legal. Pessoal, vou passar rapidinho aqui no Copilot para mostrar para vocês uma opção. Vou mostrar para vocês o seguinte. O Copilot é uma ferramenta que ela consegue entregar de maneira gratuita algumas coisas que outras não entregam, então por isso que vale a pena. O que eu mais gosto nela? Que ela consegue trabalhar com o pacote Office,
Tá? Então, Excel, por exemplo, ela tem algumas coisas que não são tão limitadas. Por exemplo, arquivo externo, ela gera arquivo externo. Lembra que no Gemini, na gratuita, não gera. No Copilot gera. Então, eu vim aqui para ele, em outro histórico, eu pedi para ele gerar uma planilha de Excel com o histórico de vendas fictício de eletrodomésticos do mês de novembro. Ele me gerou uma planilha nesse formato aqui. Então, ele gerou para mim, basicamente, esse daqui. Ó. Então, isso aqui, o Copilot gerou para mim. Ele criou essa planilha para mim. Coisa que o Gemini não faz. Então, só para vocês terem ideia. Agora, vamos supor que eu já tenho a planilha e eu quero fazer uma análise da planilha. Eu posso simplesmente jogar para o Copilot para ele fazer. Eu posso vir aqui e fazer um prompt. Eu jogo a planilha e faço análise preditiva a partir das vendas para prever o faturamento de 2026. Então, ele vai analisar o Excel e ele vai me dar o resultado aí que ele acha que é o faturamento de 2026, baseado nesses dados. É uma construção simples? Aqui, como exemplo, é. Mas, volto a dizer, o ano passado, eu fiz uma análise do setor. E como é que eu fiz essa análise do setor? Eu precisava entender qual que eram os problemas daquela área e fazer uma proposta de um fluxo de melhoria. O que eu fiz? Eu peguei um Excel, fiz uma entrevista com todo mundo que trabalhava e anotei todos os insights que aquela pessoa falava para mim. Eu fui lá, coluna por coluna, eu fui falando, mas o que você acha sobre isso? O que você acha que tinha que melhorar? O que você acha que é um erro? Tal. Eu coletei esses dados, eu peguei essa planilha, entreguei para o Copilot e pedi para o Copilot, liste os principais insights e pontos de melhoria da área de mobilização. Considere que você é um assessor, dei o prompt para ele. Ele me trouxe tudo que estava na planilha num bullet point, listando para mim quais são os principais insights. Eu peguei, copiei aquilo, joguei no Gemini e pedi para o Gemini gerar um relatório para mim, para eu apresentar, e joguei no Gama para fazer uma apresentação para mim. Então, utilizando várias inteligências artificiais, eu consegui, em um dia, quer dizer, meia hora, gerar um relatório, uma apresentação de um material coletado à mão. Então, é esse tipo de produtividade que a inteligência artificial consegue gerar para a gente. A gente aumenta considerável. Se você tem vários bullet points, por exemplo, release. Você tem vários bullet points. Você pedir para o ChatGPT, transforme esses conteúdos em um release, você ganha produtividade. Se você falar assim para ele, transforme nesse release conforme o seguinte modelo, ele fica ainda melhor. Pessoal, por fim, eu queria mostrar para vocês, só para a gente finalizar, que nós temos algumas possibilidades de automação, e criação de chatbot e agentes de IA. Para começar, só para mostrar para vocês, o que eu tinha falado, N8N, o Make, Auto Agents, RD Station, BotPress, são todas ferramentas que a gente pode utilizar. Mostrar para vocês aqui, esse aqui é o Bot Plugin. Eu até nem coloquei ali, mas só por uma questão de a gente mostrar o potencial, tá? Não que a gente vá aprofundar aqui, mas é possível a gente contratar, por exemplo, um serviço um pouco mais barato, que é o Bot Plugin, e a gente criar. Sabe quando a gente fala com o plano de saúde, daí ele manda a gente, mas qual que é a tua opção, o que você quer? Aquilo ali é o chamado chatbot. Chatbot, ele não usa inteligência artificial. Então, isso aqui, por exemplo, é um chatbot. O que acontece? A pessoa mandou um oi, ele vai falar assim, aqui é o canal oficial da prefeitura, como posso te ajudar? E ele vai dar 3 opções. Se a pessoa clicar na primeira, ele vai para cá. Então, eu tenho um problema na minha rua. Qual o seu nome? Qual o seu bairro?
ele armazena essas variáveis e manda para cá. Ele já manda uma pergunta. Vamos supor que eu respondi, Marcos. Ele vai responder, Marcos, por favor, qual o problema na sua rua? E aí, quando eu responder, ele vai me encaminhar para outro fluxo. Isso aqui é um chatbot. Tá? Ele tem alternativas que você cria, você desenha. Agora, eu também poderia inserir inteligência artificial. Para fazer isso... Ops, desculpa. Plugin é gratuito? Não. Essas ferramentas não são gratuitas. Não é gratuita e tende a ser um valor razoável. Para finalizar, essa daqui já é o BotPress. BotPress, ele é mais famoso, tá? Porque o Bot Plugin, que eu mostrei antes, tem várias concorrentes. Você pode dar uma pesquisada, você vai encontrar várias. Mas o BotPress, ele já é um pouco mais forte. Por quê? Porque ele já é mais robusto, ele oferece inteligência artificial e ele é mais complexo para fazer. O que ele faz? Você consegue fazer a mesma coisa que você fez no Bot Plugin. Se eu conectasse o Start nesse daqui, ele faria a mesma coisa, que é bem-vindo, armazena nome, ele vai conversar com a pessoa igual. Agora, esse card aqui, que é o Autonomous, ele consegue pegar todo o conhecimento que eu dou para ele e fazer a resposta do usuário a partir de uma inteligência artificial. Então, ele é muito mais aprofundado e ele consegue trazer a inteligência artificial. Eu jogo um conhecimento para ele e ele já me devolve a resposta. Quer ver? Vou mostrar para vocês rapidamente. A gente tem 2 minutos. Ele tem essa cara, né? Então, quando você faz o login nele, ele já tem a opção... no meu caso, eu já tenho a conta, né? Você pode fazer a conta por meio do Google. Eu clico aqui no primeiro chatbot que eu criei. E aí, Edit in Studio. Ele vai me mandar para uma outra página. E aqui, o que acontece? Ele tem uma parte que é o Knowledge Bases, ou seja, é a base de dados. O que eu fiz aqui? Eu simplesmente dei o site do vereador que eu trabalhava. Forneci para ele aqui. Ó. Aí ele veio aqui, pegou e viu todas as páginas desse conhecimento. A partir disso, ele já gerou um conhecimento desse vereador a partir de um site que eu dei para ele. E quando eu venho aqui no workflow, que eu tenho isso daqui, eu já consigo, por exemplo, se eu jogar esse aqui para cá, excluir e linkar com esse daqui. Então, o que eu fiz aqui, pessoal? Eu conectei ele ao módulo de inteligência artificial, que eu forneci os conhecimentos a partir de um site que eu dei para ele. E aí, quando eu veio testo o meu bot, vamos supor que é um site, né? Então, eu posso começar mandando assim. Ele já mandou um hi, e aí, na resposta, ele já me respondeu aqui. Ó, seja bem-vindo ao canal oficial do vereador Rodrigo Marcial. Ele é de Curitiba, tal. Aí eu posso perguntar, bom, eu sei um projeto do Rodrigo. Eu sei que eles têm um projeto desse, e aí eu só perguntei, como que é o projeto de adoção de praças? E daí ele está raciocinando, ele foi lá no site, no conhecimento, e já me deu uma resposta assim. O projeto de adoção de praças de Curitiba, de autoria do vereador, moderniza e amplia o Programa Municipal de Adoção de Logadores Públicos. Então, em outras palavras, né, é possível a gente criar um chatbot hoje, utilizando inteligência artificial para responder. Né?
Não. Esse aqui é o BotPress, é uma outra plataforma. Não é uma ferramenta do Google. Não, essa é outra ferramenta. É para criação de chatbot que utiliza a inteligência artificial. Tá? Então, há possibilidade, sabe? Só que sim, isso aqui é uma ferramenta paga, né? E há necessidade de testar se há interesse da administração pública em contratar uma coisa assim. Mas é possível. E, obviamente, né, pessoal, a gente tem que ter muito cuidado com qual é a fonte que a gente vai dar. Esse aqui é muito interessante porque ele só vai utilizar as fontes que você dá. Se eu dei um site, ele só vai responder tudo que está dentro daquele site. Tudo da prefeitura. Tudo da prefeitura. Tudo que tiver disponível. Que não tiver, por exemplo, aquele CAPTCHA, sabe? Aquele negócio que bloqueia. Né? Então, é bem interessante do ponto de vista para você conversar com o usuário pelo WhatsApp. E você só pega esse bot, conecta no teu número, publica e ele fica lá, né? Mas aí ele vai atuar, digamos, No WhatsApp. Não, isso é um bot para o WhatsApp. É. Então aqui a gente está testando, mas é como se você conectasse a linha da prefeitura e alguém mandasse um oi para a prefeitura. Ele já responde isso aqui no WhatsApp. Só por curiosidade, quanto está esse serviço? A gente pode olhar aqui. Primeiro tem que descobrir quem que recebe aquele zap, né? Porque os caras recebem, olham e até hoje ninguém sabe. Exatamente. Para uma prefeitura é bem interessante, né? Até para a campanha, né? Mas, ó, é em dólar. $89? $89. Plus. O Plus. Nossa, tem uma ali que é $1.500. É, muito utilizado por empresas, né? Esse daqui, Caramba. esse daqui Acesso. Assim, aumenta o acesso. Quase o seu salário, né? Fala, né? não fala direito, mas... Por mês? Deve ser por mês. Não, esse aqui é por mês. R$463. R$463. Deve ser por mês aí. Mais baratinho. É. 463 na cotação de hoje? O básico, né? E se fosse só o outro lá, o chat? Qual? O bot plugin? É, esse aí já mais. Vamos começar assim, né? Mas O bot plugin, a diferença é que você tem que... você veja que ele já é em português, né? Mas é 50. Ah, mas o BotPress é bem melhor. O plano do outro do mais prosão lá Dá 10 vezes mais. Esse aí eu gerar o conhecimento. por mês. O BotPress Não, é bem melhor. Esse aqui você tem que desenhar. mas se o cara Esse é for mais para analisar consultório. tanto de solução, o que os caras, quando vendem esses aplicativos aí, dessa solução, fala, ó, você economiza em 5, 10 funcionários, se você multiplicar o salário deles, você já 7 mil você está pagando fácil, De fato. né? O problema aqui é licitar, né? O problema Que nem daquela que eu tava falando da Ah, empresa se lá. for assim, eu acho que eu vou Esse comprar. mesmo valor aí daí. Como é que é? Daquela empresa lá que eu tava falando não seria o mesmo valor. Exato. Né? Porque tem muita gente, né? Muita gente, eu digo, muita instituição, muita prefeitura, muita empresa que vai desenvolver o próprio software. Eu estou mostrando para vocês é que há possibilidades da gente contratar alguma coisa intermediária ou alguma coisa pronta, uma ferramenta pronta. Tem prós e contras, né? Quando você desenvolve o próprio, você vai ter o seu. E esse aqui você paga mensal. Mas aqui talvez você tenha um suporte, você tenha atualizações, né? Então, tem que colocar na balança. Mas existe a verba de gabinete que dá para ser utilizado com isso, Dá, né? com certeza. Por exemplo, se você tem um gabinete e você quer criar um chatbot, o bot plugin é perfeito. Porque é para atender demanda da população, para começar ali, para a pessoa só receber o nome, receber o telefone, classificar, é interessante.
O que a inteligência artificial é legal quando você está recebendo demanda? É a categorização. Lembra lá no histórico da inteligência artificial? A segmentação e a classificação que a máquina, a aprendizagem de máquina consegue? Porque daí a pessoa manda alguma coisa. E ela manda, por exemplo, alguma coisa, minha rua tá no escuridão. Até você classificar isso como problema de iluminação pública, é aí que a inteligência artificial pode ajudar a produtividade e categorizar esses problemas. É isso. Pessoal, obrigado, tá bom? Espero que essa semana seja muito proveitosa para vocês. Esse material vai ficar disponível. Tem ali um outro slide sobre ética. A gente acabou não vendo essa questão. Depois vocês deem uma olhada. Tem meu telefone ali, se vocês tiverem dúvida, depois quiserem mandar. Fica também o convite para vocês irem lá na Assembleia Legislativa do Paraná, que eu trabalho lá, estamos de portas abertas para vocês. Né? Aqui o curso, ele é voltado para melhorar a produtividade de vocês e auxiliá-los, então a gente fica disponível e fica aqui um material para vocês poderem utilizar e espero que façam um bom uso aí no dia a dia de vocês. Tá bom? Obrigado. Deixa eu perguntar uma coisa. Fora do curso, dispara em massa. O disparo em massa tem sido cada vez mais evitado. No sentido